Olá pessoal, vocês sabem que eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Café da manhã aqui a gente começa com uma chipa paraguaia. É uma iguaria aqui da região. Muito bom isso. Além da sopa também, a tal da sopa paraguaia, que é um outro tipo, uma hora eu apresento para vocês. Mas enfim, café da manhã com um produto aqui do Mato Grosso do Sul, que eu como catarinense gosto muito. Bom, hoje não sou eu que farei a apresentação, e sim um profissional de Santa Catarina. Não vou falar o nome dele, vou deixar em suspense no ar, mas é um profissional, engenheiro agrônomo, e é um engenheiro agrônomo que já foi ao campo muitas vezes e que sujou várias vezes a sua bota com lama. Vai o recado aí. Ele também é muito participativo em grupos, é uma pessoa que eu admiro, tenho o maior respeito e o maior carinho. Eu vou falar um pouquinho do histórico da formação profissional e acadêmica dele, e vamos ver se nesse interim vocês conseguem adivinhar quem vem em seguida. Vamos lá. E então, quem está em grupo já conseguiu descobrir? Ele nunca perdeu o vínculo com os agricultores. E falaram em grupo que ele precisava realmente ir ao campo e sujar a bota de lama. Conheçam o histórico dele acadêmico e profissional e vejam só se era necessário realmente ouvir algo parecido. Ele é filho de agricultores e desde os 6 anos de idade ajudava os pais nos vinhedos no Rio Grande do Sul. Foi agropecuarista e no ano de 1974 concluiu o curso técnico em agropecuária. Em 1979 concluiu o curso superior e se formou em engenheiro agrônomo. Em 1991 ele concluiu o mestrado em solos e nutrição de plantas. Estão conseguindo já saber quem eu estou falando, pessoal? Vamos lá, comentários. Tem muito mais, tem muito mais. Vamos lá pela vida profissional agora. Formação acadêmica, você já tem uma ideia. Nos anos de 1980 a 2004, ele foi extensionista rural da empresa catarinense de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE. Dos anos de 2004 a 2014, trabalhou como pesquisador de fruticultura tropical, palmáceas e apicultura na empresa catarinense de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE, Estação Experimental de Uruçanga, Santa Catarina. Bom, agora eu acho que não precisa mais nem apresentá-lo. Com certeza, ministrou 170 cursos profissionalizantes para agricultores, técnicos em agropecuária e engenheiros agrônomos nas seguintes áreas: plantio direto na palha, curso de apicultura, citros, uva de mesa, pêssego e ameixa, maracujá, abacaxi, pitaia, palmeira real da Austrália, palmeira jussara e produção de polpa, açaí. Já estão sabendo quem é.
foi orientador em vários trabalhos de conclusão de curso, o chamado TCC, na área de agronomia. Foi co-orientador em tese de doutorado em melhoramento vegetal. Bom, vou deixar vocês com ele, porque não precisa falar mais nada. O que a gente precisa é ouvir o que ele tem a nos dizer. Bom, agora é com ele. Ele tem propriedade naquilo que ele fala e ele vai nos apresentar. O Farofa continua aí fazendo barulho e elas aqui em cima de novo, logo nesse momento acabaram de chegar. E tem que agradecer que temos tudo isso próximo de casa, no centro da cidade ainda. Depois de toda essa apresentação, não precisa nem dizer quem é. Eu tenho certeza que muitos aí nos grupos já receberam respostas e ajudas desse profissional. E hoje ele vem para o canal Pitaeiros em Foco trazer uma experiência que ele vem fazendo há algum tempo e ele tem praticamente certeza que a polpa gelatinosa em pitaias surge a partir do que ele nos mostra agora. Meu nome é Ademar Branquer, sou engenheiro agrônomo. Nós temos aqui a mesma variedade, todas essas frutas são da mesma variedade de pitaia, é a pitaia polpa branca comum, a pitaia que foi mais plantada no sul de Santa Catarina. E tem acontecido a formação do centro gelatinoso, então hoje a gente quer mostrar para vocês aqui por que está se desenvolvendo o centro gelatinoso nessa pitaia. Então vocês podem comparar aqui, essa pitaia aqui, são do mesmo pé, foram colhidas do mesmo palanque, então são todas frutas irmãs. O desenvolvimento delas é bem gritante, né? A diferença dessas duas primeiras para as demais. Então, essas frutas aqui, as flores foram isoladas antes de abrir, foi feita a polinização com o pólen da variedade Pink, de polpa vermelha, e depois foi fechado a flor. Ao passo que essa aqui foi deixado livremente, então o fruto desenvolveu porque provavelmente tinha alguns grãos de pólen do Pink e as abelhas então interferiram na polinização, pode ter usado o próprio dela mesma. Então nós queremos comprovar que o centro gelatinoso ele se desenvolve então a partir de uma incompatibilidade genética ao seu próprio pólen. Então nós vamos cortar uma fruta agora para nós ver como é que está o seu desenvolvimento. Podemos ver aqui que essa fruta está normal, não ocorreu a formação do centro gelatinoso. Vamos cortar mais uma. Também podemos observar aqui que essa fruta está normal, apesar de ser a variedade de polpa branca comum, né? Vamos cortar então a terceira fruta. Também não ocorreu a formação do centro gelatinoso, a fruta está normal. Essas frutas aqui foram colhidas há 4 dias atrás, elas não foram postas na geladeira, então elas ficaram à temperatura ambiente. Vamos cortar mais uma fruta. Também podemos observar que a fruta está normal. Volto a ressaltar que todas essas frutas são provenientes do mesmo palanque, ou seja, são plantas irmãs
colhidas, as flores abriram no mesmo dia e foram todas colhidas no mesmo dia e no mesmo horário. Vamos cortar mais uma fruta. Também a fruta está normal, não ocorreu a formação do centro gelatinoso. Então agora nós vamos cortar as duas menores, que são também provenientes da mesma planta, porém aqui houve interferência do pólen dela mesma através das abelhas, né? Porque essas frutas foram fechadas antes de abrir, polinizadas e fechadas novamente, então as abelhas não conseguiram polinizar com o seu próprio pólen. Nós diríamos que essa variedade, ela existe muito em pomares domésticos por aí, e foi a que mais se disseminou na época que começou a febre da pitaia, porém não tinha muda, o pessoal multiplicou ela sem ter esse conhecimento. Então, na natureza ocorria a formação de alguns pequenos frutos, mas porém todos eles têm o centro gelatinoso. Então, essa pitaia aqui a gente já pode visualizar que ela formou o centro gelatinoso, tá? Porque aqui houve então interferência do pólen dela mesma, tá? Vamos cortar a outra fruta para ver. Essa aqui, apesar de estar pequena, ela não desenvolveu o centro gelatinoso, né? Provavelmente então foi a pequena quantidade de pólen só que as abelhas devem ter levado, e provavelmente foi o pólen da própria Pink, né? Então nós queremos dizer para vocês que não é em função da variação de temperatura durante o processo de desenvolvimento da fruta, temperatura mais baixa ou mais alta, que interfere nessa formação do centro gelatinoso. É uma incompatibilidade genética a seu próprio pólen. Então, uma alternativa seria nós substituir esta variedade fazendo sobreenxertia com outras cultivares que não ocorre este problema. Nós temos aqui também a variedade vietnamense white, né? Ela foi feita a polinização pelas abelhas, apesar dela ser autofértil. É uma cultivar que não desenvolve o centro gelatinoso. Podemos ver aqui, ó, a vietnamense white é uma fruta tem uma boa consistência da polpa e não ocorre a formação do centro gelatinoso, porque é uma pitaia que há mais de 200 anos ela foi levada para a Ásia, então ela não tem muito parentesco com as nossas variedades aqui de polpa branca. Mas estou cortando mais uma fruta da variedade vietnamense white, e observa-se que não ocorreu a formação do centro gelatinoso. Olá pessoal, estou de volta. Analisando o que o Ademar nos apresentou há pouco sobre a formação do centro gelatinoso e as hipóteses aí que ele fez uma análise experimental em relação a isso, eu posso dizer que já tive esse problema há alguns anos, mais ou menos uns 8 anos, quando iniciei um plantio comercial, e isso particularmente com algumas espécies, algumas variedades de cultivares aí da Illocereus undatus que eu tinha adquirido no interior de São Paulo. O centro gelatinoso só apareceu em alguns frutos dessa espécie de undatus, que particularmente depois de 2 anos de tentativas eu acabei excluindo do meu plantio. Hoje eu não tenho nenhum problema de centro gelatinoso com as variedades de casca vermelha e polpa branca que eu cultivo aqui nesse setor das matrizes e também lá no campo, e muito menos com as variedades de polpa vermelha. Nesses 10 anos não percebi nas polpas vermelhas algo parecido. Então,
particularmente, eu não acredito que o centro gelatinoso tenha formação por causas de diferenças grandes de temperatura ou falhas minerais de adubação, pois as variedades estavam e estão no mesmo local e recebiam e recebem a mesma composição de adubação. Então, pelo meu histórico de cultivo com pitaias, eu corroboro com as afirmações do Ademar de que o centro gelatinoso se forma porque algumas abelhas batem no próprio pólen da variedade Undatus autoestéreo e depositam parte desse pólen no estigma da mesma flor. Mesmo sendo um pólen incompatível para fecundar o fruto, as abelhas também depositam no estigma alguns pólens de uma variedade de casca vermelha e polpa branca e Locereus undatus autofértil, ou também pólen de alguma variedade de espécie polpa vermelha. É claro, estamos abertos ao debate, mas lembre-se que uma análise e um parecer sobre o centro gelatinoso que aconteceu com você dependerá de várias hipóteses que antecederam o problema. Por exemplo, a quantidade de flores de material genético da Locereus auto-incompatível ou auto-estéreo, a intensidade de chuvas que também interferem na polinização e, além disso, também a quantidade de abelhas disponíveis naquele momento. A gente sabe que enxames eles são maiores ou menores dependendo da época e da localização. Enfim, vários fatores precisam ser analisados na formação do centro gelatinoso da espécie Locereus undatus autoestéreo, aquela pitaia de casca vermelha e polpa branca, onde o próprio pólen não fecunda o fruto, ele é incompatível, pois essa espécie possui propensão genética para a formação do mesmo. Legal? Espero que tenham gostado do vídeo, eu achei muito instrutivo, mas não é a minha opinião que vale, é a opinião de vocês. Por favor, sigam o nosso canal, deem um like se gostaram, façam a inscrição quem ainda não fez e divulguem nas redes sociais. Nós só temos a agradecer. Obrigado.